Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu, professora Luana, estou aqui hoje para mais uma aula de história. E aí, vocês estão prontos? Vamos começar? Então vamos lá! Bom, mas antes de começarmos a aula de hoje, nós vamos dar uma breve recapitulada do que nós aprendemos em história na aula anterior. Então vamos lá, nós começamos a aula anterior estudando sobre a população nos municípios. Então nós vimos que tem município, né, que tem mais habitantes na zona urbana do que na zona rural. Vimos também que tem municípios que têm mais habitantes na zona rural do que na zona urbana. E vimos também que tem municípios que a quantidade da população da zona rural e urbana é parecida, né? Para isso nós analisamos duas tabelas, vocês se lembram? Ainda na aula anterior, nós vimos que os municípios eles são organizados, né, em bairros. Os bairros eles ajudam na administração no município, né? Essa organização em bairros ajuda na localização. Nós analisamos um mapa, né, parte do mapa de São José do Rio Preto. Nele nós respondemos algumas questões e finalizamos a nossa aula com uma pesquisa, né, dos bairros localizados na zona rural de São José do Rio Preto. Bom, e na aula de hoje nós estudaremos mais sobre cidade, sobre a zona urbana dentro do município. Nós vamos falar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre as características da zona urbana. Tá legal? Bom, então nós começaremos aqui na aula 10, tá? Vocês vão fazer a leitura do Ler para Aprender. A leitura de hoje, a leitura escolhida é uma fábula chamada O Rato do Campo e o Rato da Cidade, que é bem legal, né? Que tem a ver com o que a gente está aprendendo até em história. Então, vocês vão começar aqui na página 33, tá? E nós vamos estudar a página 33, a página 34, que é esta aqui, e vamos finalizar aqui na página 35, tá? Aqui, ó, nessa atividade 3, tudo bem? Então, vamos começar aqui na página 33. História, acompanhe a leitura aí junto com a professora, tá bom? Vamos ler juntos. Nas aulas anteriores, vimos sobre os municípios. Falamos um pouco de sua zona rural e hoje estudaremos mais sobre a zona urbana, também conhecida como cidade. Né? Então hoje nós vamos focar, né, dentro do município. Então, a gente sabe que o município compreende tanto o campo quanto a cidade. Né? Nós falamos até agora do município, mais do município de maneira geral, né? Nós falamos do município, do campo, da cidade. Hoje nós falaremos mais sobre a zona urbana, então, sobre a cidade, tá? Para começar, a gente já vai começar com o livro, ó. Abra seu livro de história na página 38. Leia o texto e realize a atividade 3A. Então, vamos lá, a professora vai colocar aqui para vocês. Bom, então a professora já colocou aqui na tela, né, a página 38, que é a primeira página do livro didático que nós vamos estudar hoje, tá? A professora vai fazer a leitura junto com vocês, mas é muito importante que vocês acompanhem a leitura também aí do livro de vocês, tá? Acompanhem essa leitura para treinar ela, tá? Acompanhem aí do livro. Podem ler junto com a professora e depois que a professora lê, pausa o vídeo e leem também, né? Façam a leitura silenciosa aí, tá? Sozinhos. A cidade. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Então, a gente pôde perceber isso, né, na aula anterior, que nós analisamos duas tabelas, né? Nelas tinha alguns municípios brasileiros e a gente viu mesmo que a maioria dos municípios, a maior concentração mesmo da população, ela está na cidade, na zona urbana, né? Tinha um município de Sergipe que nós vimos que a população rural era maior que a população urbana. Só que, na verdade, aquele município é a minoria.
né, se a gente pensar, né, no nosso país, a maioria dos municípios, a maior concentração mesmo na população, né, a população ela vai estar concentrada na cidade, né, na zona urbana. Mas nem sempre foi assim. Tá falando que antigamente não era assim. A partir da década de 1960, houve um aumento na quantidade de indústrias nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural, que buscava melhores condições de vida. Então, está dizendo aqui que a partir da década de 60, com as indústrias, né, no Brasil, as pessoas do campo saíram do campo e foram para a cidade, porque com as indústrias tinham mais oportunidades de emprego, né, de trabalho, melhores condições de vida. Então as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, né, em busca de melhores condições de vida. Conforme a população urbana aumentava, né, então conforme os moradores da zona urbana, da cidade, aumentava essa quantidade de moradores, crescia também a quantidade de moradias, né, e de serviços oferecidos. Então aumentou a quantidade de casas, né, para essas pessoas morarem na cidade. Esse processo resultou nas características das cidades que conhecemos hoje. Então, começou naquela época, né? O aumento da população, o aumento das moradias, né? O aumento dos serviços, escola, hospital, né? Teve um grande aumento em tudo, então resultou no que a gente conhece hoje da cidade, as características que nós podemos acompanhar hoje das cidades. Geralmente, nas cidades há mais construções do que no campo e elas ficam mais próximas umas das outras. Há também mais ruas e avenidas, comércios, indústrias, etc. Então nós temos uma imagem aí, né? Nessa imagem nós conseguimos perceber vários elementos característicos da cidade mesmo, da zona urbana. Então nós temos aí, né, ruas, um trânsito, né, de pessoas, escolas, né, nós temos placas, nós temos um semáforo, né, nós temos carros, né, alguns comércios. Vamos para a atividade 3A, tá? Que é a única atividade que nós vamos fazer dessa página, tá bom? 3. A cena acima mostra parte de uma cidade. Quais estabelecimentos aparecem na imagem? Então, vocês vão observar essa imagem e vão colocar aí nessa linha, no livro de vocês mesmo, tá? Não é no caderno, é no livro, no próprio livro, vocês vão colocar quais estabelecimentos aparecem nessa imagem, tá legal? Vocês vão fazer isso nessa página. Não esqueçam, né, de observar cada elemento que faz parte dessa imagem, né? Então, vocês vão ver, nem tudo está escrito nome, né? Mas, por exemplo, tem o museu, né? Tem a escola, tem um outro comércio ali do outro lado da rua, numa vitrine. O que será que é isso, né? Então, vocês vão usar a imaginação aí, tentarem descobrir todos os elementos, quais estabelecimentos que essa imagem possui, tá bom? Bom, agora, né, que nós lemos sobre a cidade, nós vamos voltar à página 33, tá? E vamos fazer a leitura. Vamos ver o que está pedindo aqui, ó. Depois de estudar a página 38, nós vamos pensar sobre as seguintes questões. Ó, sempre que tiver pensar, é pensar mesmo, não precisa responder em lugar nenhum, tá bom? Vocês vão pensar sobre essas questões que tem aqui, tá? Quais as características da cidade? Então, nós já vimos, né, nós já estudamos várias características sobre cidade. Nós vimos, né, que elas são, as construções, tem mais ação do homem na cidade, né, mais elementos
que foram modificados pelo homem. Na cidade a gente consegue perceber que as construções são próximas umas das outras, né? E muitas outras características também. Ó, vamos para a questão de baixo. Será que as cidades sempre foram assim, como são hoje? E aí, vocês já pararam para pensar sobre isso? A cidade hoje, se a gente pensar na nossa cidade, né? São José do Rio Preto, hoje, né? Com as características que tem. Será que sempre foi assim, né? Será que sempre teve essas características? Será que era diferente antes? E diferente como? Como era o comércio antigamente? O que é comércio? E como era antigamente? Como era a compra e a venda de produtos antigamente? Isso é comércio, né? Como que era a compra e a venda de produtos antigamente? Será que sempre foi assim? Uma loja, a gente entra numa loja, escolhe o produto, vai lá e passa o cartão. Será que sempre foi assim? Agora, ó, no quadro abaixo, desenhe como você acha que era o comércio de antigamente. Então, aqui, ó, nesse espaço, vocês vão desenhar como vocês acham, tá? Que era o comércio antigamente. Então, vocês vão pensar nessas questões novamente, se for preciso, né? Em como era a cidade, como será que eram as características da cidade antes, né? Como será que era o comércio antes? Como será que era feita, né, a compra e a venda? Como será que eram as lojas? Será que os produtos eram iguais também? Então vocês vão pensar sobre essas questões e vão desenhar aqui neste quadro abaixo, tá? Como é que vocês acham que era o comércio antigamente? O desenho aqui não é da cidade, tá? É do comércio. Nós vamos voltar para o comércio esse desenho. Como é que vocês acham que era a venda, a compra e a venda de produtos antigamente, lá atrás? Tá legal? Depois que vocês fizerem o desenho de vocês, tá? Vocês vão continuar, ó. Embaixo tá falando, ó, abra seu livro de história na página 48. Leia o texto e realize a atividade 3, letras A e B. No caderno, só as respostas. Então, a gente vai para a página 48, tem um texto para ser lido e tem a atividade 3 que vocês vão responder a A e a B no caderno, tá? Vão colocar a resposta da A e a B no caderno. Então, vamos lá. Bom, a professora já colocou aqui na página 48, vou começar a leitura, tá? E eu gostaria muito que vocês lessem, acompanhassem também aí do livro de vocês, fazendo leitura também. Pode ler junto com a professora e depois que a professora terminar, podem fazer a leitura sozinhos, tá? Como se vendia e se comprava? Então, ó, aqui nessa página, né, que nós vamos ler o texto e vamos fazer a atividade A e B, nós vamos aprender, né, estudar sobre como se vendia e se comprava, como era o comércio de antigamente, né, vai falar sobre isso, e vocês vão ver se vocês acertaram nesse desenho de vocês aí, de como era o comércio antigamente, né, então vamos descobrir, ó, nas primeiras cidades do Brasil, o comércio era sobretudo por vendedores ambulantes. Então, tá falando que o comércio, né, ele era por vendedores ambulantes. O que eram os vendedores ambulantes? Eram pessoas, né, que saíam com as mercadorias na mão, assim, carregavam, eles mesmos carregavam, e eles ofereciam na rua, assim, para as pessoas, né? Então, eles levavam o que eles vendiam, as suas mercadorias, de porta em porta, né? Para outros comércios mesmo, é assim que eles faziam. Eles vendiam na rua. Eles vendiam lenha, carvão, leite, pão, aves, vassouras e muitos outros produtos. Boa parte desses vendedores eram os escravos de ganho,
que vendiam as mercadorias, mas precisavam pagar uma parte dos rendimentos para os seus senhores. Então, a maior parte desses vendedores, eles eram escravos de ganho, tá dizendo aqui, né? Os escravos de ganho, eles trabalhavam, né, para os senhores, eles eram escravos, e eles, depois de vender, eles tinham que pagar parte do que eles venderam, né, para o seu senhor, né? Para o dono dele, né? Era assim que funcionava antigamente. Com o crescimento das cidades, houve o aumento do número de estabelecimentos comerciais. Então, como as cidades aumentaram e cresceram, aumentaram também os estabelecimentos comerciais, como empórios, lojas de roupas e de calçados, quitandas, padarias, peixarias, farmácias, entre outros. Né? Aumentou o comércio também, né? Então, aqui nós temos 3 imagens, ó, a imagem A, imagem B e imagem C. Vamos ler as legendas dessas imagens? Ó, embaixo da imagem A, ó, Joaquim Lopes Barros, né, que provavelmente é o pintor dessa gravura, ele que fez essa gravura. Preto vendendo hortaliças, 1840. Aí temos a imagem B, Mark Ferres, verdureiro, 1895, foto de 1895. E a imagem C, vendedor ambulante em Macapá, Amapá, foto de 2014. Agora vamos para as questões, né? Então nós temos aqui 3 imagens, né? A A, B e a C. Uma é uma gravura, né? Uma pintura. A outra é uma imagem, essa pintura de 1840, né, na época da escravidão ainda, né. A outra foto é uma foto de um vendedor, de um verdureiro, né. É uma foto de 1895. E a última foto é uma foto mais atual, né, de 2014, um vendedor ambulante de Macapá, tá? Então vamos lá, ó, 3. Observe as imagens acima e responda as questões no caderno. Então vocês vão responder no caderno. Por quê? Porque aqui no livro não cabe, não tem linha para ela, né? Então o que vocês vão colocar? Depois do cabeçalho de hoje, vocês vão colocar 3, atividade 3, né? Página 48, atividade 3A. E vão responder. Não precisa copiar a pergunta, tá? É só colocar a resposta. Só que resposta de onde? Então, por isso tem que pôr página 48, atividade número 3, né? Número 3. Qual é a imagem mais antiga? Quando ela foi tirada? Então, a A tem 2 respostas. Uma, qual é a imagem mais antiga? Então, é a B ou a C? Vocês vão colocar. Aí depois a outra pergunta que é na A ainda é quando ela foi tirada. Então tem o ano, ó, cada foto dessas na legenda tem o seu ano. Então vocês vão colocar qual é o ano que ela foi tirada, tá? E a atividade B, que é compare a imagem mais antiga com as imagens mais recentes. Então vocês vão comparar as imagens. Depois, anote as semelhanças e as diferenças que podem ser percebidas entre elas. Então, na B, vocês vão observar as imagens, né, as 3 imagens, e depois vão colocar quais são as semelhanças e as diferenças que existem nessas imagens. Por exemplo, uma semelhança. Todos eles são vendedores ambulantes, não são? Ó, a primeira é um escravo vendedor ambulante, a segunda é um verdureiro, ele é um vendedor ambulante também, não é? E a terceira é um vendedor ambulante também, né? Eles vendem o quê? Isso é uma semelhança ou diferença? Eles vendem o quê? O que eles estão vendendo? Tem como perceber observando a foto, né? Isso é semelhança ou diferença o que eles estão vendendo, né? A forma que eles estão transportando essas mercadorias é a mesma, né? Ou não, tem diferença? Isso já pode ser isso é uma diferença, então, né, que vocês vão apontar. As vestimentas, né, como eles estão vestidos, é igual, ou eles estão vestidos de formas diferentes, né? Então, tudo isso vocês vão colocar, ou como semelhança ou como diferença na letra B,
tá? Lembrando que também é para ser respondida no caderno. Então, vocês vão colocar, né, página 48, 3A. E depois, 3B, tá bom? Bom, a próxima atividade também vai ser no livro, tá? Então, ó, nós já fizemos então a 48, né? E vocês já responderam a A e a B no caderno. E agora, ó, abra o livro na página 56. Realize a atividade 1, letras A e B. Então, essa provavelmente vocês vão realizar no livro mesmo, né? Se não tem nenhuma anotação, significa que nós vamos fazer no próprio livro. Então, vamos lá. Página 56, a professora vai colocar aqui para vocês. Bom, a professora já colocou então a página 56 aqui na tela para vocês, tá? Peguem aí no livro de vocês, localizem aí também a página 56, vamos fazer junto, tá bom? Nesta página, nós vamos fazer atividade 1, letra A e B, tá? Então, vamos lá, ó. Observe a foto e leia a legenda e responda as questões. Então, nós vamos observar as fotos, ler a legenda, né, que é esse texto que tem embaixo da foto, né, e vamos fazer as questões. Então, observe bem essa foto aí, né? O que será que é esse lugar, hein? Sem ler a legenda. Que foto que é essa? Onde foi tirada essa foto? Isso é um estabelecimento comercial? Que estabelecimento comercial que é? O que vende aí, hein? É uma foto recente? É uma foto antiga? Quando será que foi tirada essa foto? Vamos ler a legenda dela? Lembra que a professora falou que a legenda é muito importante, né? A legenda diz muito sobre a imagem que nós estamos observando. Então, ó, padaria. A padaria, né? Padaria em Juiz de Fora, Minas Gerais, de propriedade de um imigrante italiano. Foto de 1930, uma foto antiga, né? Vamos lá, ó. Letra A. Que estabelecimento comercial é retratado nessa foto? O que se vende nele? Então, vocês vão colocar nessas linhas aqui, tá bom? Então, o estabelecimento está escrito até na legenda, né? Que estabelecimento comercial que é. E o que se vende nele? O que vocês conseguem observar? Vende o que aí? Né? E vamos colocar também, são duas perguntas, né? Então, a primeira, que estabelecimento comercial que é? E a segunda questão é o que se vende? Né? Tudo na letra A. Letra B. A foto retrata o presente ou o passado? Quando a gente repara nessa foto, né, e lê a legenda, é uma foto que retrata o presente, né, os anos atuais ou os anos passados, o passado? Então, são duas questões também, ó, vocês vão responder se é presente ou passado e depois, ó, justifique com elementos da imagem. Então, vocês vão explicar o porquê você acha que, se for, por exemplo, do passado, por que você acha que é do passado? Quais elementos que fazem parte dessa foto que fez você perceber que é do passado, tá? Então, na página 56, o que vocês vão fazer são só essas daqui mesmo, tá? É a letra A e a letra B. Então, depois que vocês fizerem, né, a atividade na página 56, atividade 1, letra A e B, vocês vão voltar para o roteiro de estudo de vocês, tá? Na página 34. Vocês vão ver que tem umas questões aqui, né? Vamos ver se aprendi. A criança deverá realizar sem o auxílio do adulto. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Em algumas aulas agora vocês vão reparar, né? Que vai ter essas questões, tá? Vocês deverão responder sem auxílio de ninguém. Vocês vão ter que responder sozinhos. Por quê, professora? Porque assim, a professora, né, sempre manda para vocês, amanhã não, porque é sábado, mas na segunda-feira vocês já vão pegar o gabarito dessa aula, que são as respostas corretas, né? Essas questões aqui a professora não vai mandar.
a professora não vai mandar o gabarito, não vai mandar as respostas corretas. A professora vai corrigir quando pegar esse roteiro em mãos, quando vocês, né, devolverem esse roteiro feito na escola, a professora vai corrigir estas questões para ver como que vocês estão, se vocês estão prestando atenção nas videoaulas, né? Se vocês estão fazendo leitura que deve fazer, do jeito que deve ser feita, prestando atenção no que está lendo. A professora vai ver dessa forma como é que vocês estão, se estão distraídos, se estão prestando atenção, se estão focados na aula, tá? Vocês vão notar que em todas as disciplinas, né, também terá essas questões aí, que nós não vamos mandar a resposta e que vocês deverão fazer sem auxílio do adulto, tá bom? É só prestar bastante atenção que vocês acertam, tá? São questões simples, porque a gente estudou elas, né? Não são questões que a professora inventou do nada, assim. Então, são questões que nós estamos estudando desde o começo de março, tá legal? Então, a professora vai fazer a leitura com vocês delas, mas nós não vamos responder, tá? No gabarito. Vocês vão responder sozinhos, depois a professora que vai corrigir quando pegar o roteiro em mãos. Então, a primeira questão é: qual a diferença entre município e cidade? Aí vocês vão assinalar a que vocês acharem correta, tá? Não há diferença, município e cidade são a mesma coisa. Município se refere tanto à área urbana quanto à área rural. Cidade é a área urbana e município é a área rural. Vamos para 2. 2. O município é administrado pelo presidente, prefeito ou diretor. Quem administra o município? E questão número 3. No campo que prevalece a natureza, já na cidade há mais construções e elas são próximas umas das outras. Essa informação é falsa ou verdadeira? Vocês vão assinalar, tá bom? Que vocês acharem correto. Lembrando que essas questões vocês vão fazer sem auxílio de adulto. Vocês vão responder elas sozinhos, tá? Bom, crianças, então é isso. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham achado a aula esclarecedora, que tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para a professora de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!